Será que é o fim dos bancos digitais? Será que eles vão falir o Nubank, o Inter e o C6? Tá todo mundo preocupado com isso porque aconteceu de um banco lá da Califórnia quebrar e aí espalhou o desespero pelo mundo todo, achando que pode ter outros bancos que vão quebrar também, tá? Então eu separei aqui as informações que você precisa saber nesse vídeo, inclusive informações que você não vai encontrar em outros conteúdos, porque eu sei que aqui, para quem desce nesse nível de aprofundamento de conteúdo que eu vou fazer, são poucas pessoas. Então vou explicar melhor o que aconteceu com o banco lá, como que funcionam os bancos, tá? E se esses bancos principais aí, Nubank, Inter e C6, será que eles vão falir ou não? Qual que é a segurança? Será que eles estão bem de estrutura financeira? Vou te contar tudo nesse vídeo. Fala pessoal, meu nome é Felipe Gazeta, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Semana passada tivemos uma bomba aí que um banco da Califórnia, o Silicon Valley Bank, veio a falir, né, decretou a falência. E aí isso está desesperando muita galera aqui no Brasil e no mundo todo de que pode ser o começo de uma crise financeira e até ter uma destabilização da economia mundial e até quebrar outros bancos digitais, né, as famosas fintechs, como Nubank, Inter, C6 e muitos outros bancos, tá? Então precisamos entender um pouquinho melhor o que aconteceu e passar a informação verdadeira, porque tem muita gente na internet que fica só falando para ganhar visualização, para ganhar like e acaba até passando desinformação, lembrando que isso é até crime, tá? Vou botar na tela para vocês uma lei específica sobre isso. E se você faz uma informação falsa sobre uma instituição financeira, isso é um crime, tá? Tem até pena de reclusão mesmo, porque a base do mercado financeiro e dos bancos, né, da instituição financeira, gera em torno de credibilidade. Vocês vão entender o porquê disso. Mas vamos com calma, não é para tanto desespero, mas nesse vídeo eu vou trazer informações válidas para você, tá? Vou separar em 4 partes, tá? A primeira parte do vídeo a gente vai falar sobre o Silicon Valley Bank, o que é, por que ele faliu, como que foi, assim por diante. Segunda parte, se isso tem conexão com outras empresas ou com outros bancos, você pode ter um efeito dominó aqui, tá? Terceira parte, eu vou te explicar como que funciona um banco de fato, para você entender o risco que você corre. A quarta parte, eu vou analisar números bem específicos do Nubank, do Inter e do C6, porque eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, tá? Se você não me segue lá, já segue, é Felipe Gazeta, sem ponto, sem nada, perguntando quais são os bancos que o pessoal mais usa, e esse daqui ganhou com mais votação. Então eu vou analisar os números deles para trazer para vocês, independente do que aconteceu lá. Será que é um banco que tem uma boa estrutura financeira? Dessas 4 partes aqui, pessoal, as 2 primeiras eu vou passar bem rápido, porque isso aqui você vai encontrar em muitos outros conteúdos, tá? Porque tem muita gente falando disso, não vai ficar repetitivo. Vou focar nas 2 últimas, que vai ser o diferencial desse vídeo, porque eu vou trazer uma informação muito valiosa para vocês. De antemão, já peço para você deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho também, tá? Deu um trabalhão, pessoal, para reunir todas as informações que eu vou trazer para você. Lembrando que é tudo eu ainda que gravo, edito e tudo mais, pesquiso, não tenho uma equipe fazendo roteiro, então tudo que eu peço é que você deixe o like aí, é gratuito para você, vai te ajudar, vai te trazer mais tranquilidade, ou não, né, dependendo do que a gente for ver aqui. Mas enfim, estou entregando conteúdo, é bom que você vai receber mais vídeos meus também, porque o YouTube vai entender que você está gostando do meu conteúdo, e você vai aprender muito mais coisas comigo também. Bom pessoal, o Silicon Valley Bank, né, o SVB, ele era um banco que atuava ali na Califórnia, no famoso Vale do Silício, que é onde tem uma região ali com muitas sedes de empresas startups, né, empresas de tecnologia e tudo mais. Era um banco que atendia muito essas empresas startups, seja para dar crédito para elas, como também, né, receber os depósitos dessas empresas. Esse banco veio a falir semana passada porque ele não tinha recurso suficiente para honrar com as suas obrigações. Então o pessoal começou a solicitar o resgate do dinheiro que tinha lá e ele não tinha dinheiro para pagar esse povo. E aí chegou a falência, tá? É um banco da Califórnia, era o 16º maior banco do país lá e tudo mais, gerou uma repercussão muito grande. Vou entrar em grandes detalhes, porque eu falei que isso aqui tá bem batido, mas de fato, ele não tinha recurso para cumprir com as obrigações. Logo após isso foi acionado o FDIC lá, né, que é parecido com o nosso FGC aqui, que é aquele fundo que resguarda até 250 mil por CPF por instituição, então esse fundo já entrou em ação lá para resguardar esses depósitos, mas também tinha muitos depósitos lá no SVB que era bem acima de 250 mil dólares, pessoal, porque tinha muitas startups. A gente fala startup, parece que é uma empresa pequena, mas já é uma empresa grande, né, que está captando recursos ali, então teria muitos problemas porque o fundo só resguardaria até 250 mil. Inclusive já teve até um pronunciamento do próprio presidente lá do Biden que falou que o governo vai ajudar a ressarcir esses depósitos, porque senão isso poderia desencadear uma crise financeira muito grande. E aqui a gente já vai linkar com a segunda parte do vídeo, que é os impactos que isso pode gerar, porque assim, pessoal, tudo está conectado. Esse banco quebrando pode levar outras empresas à falência também. Porque se tem uma empresa que tinha dinheiro nesse banco e esse banco quebra, automaticamente essa empresa vai perder uma quantidade muito grande de dinheiro. E ela pode chegar a quebrar também, ou passar por maus bocados e não conseguir pagar suas contas e chegar quase à falência. Então impacta muitas empresas. A lista oficial ainda não foi divulgada para saber o que tinha, né? Quais são as empresas que tinham dinheiro lá. Mas todas as empresas que se perderam alguma coisa, se o governo não conseguir ajudar ali e ressarcir, elas vão ter impactos.
Isso na economia geral, o que pode acontecer? Uma coisa leva a outra, então um banco fale, uma empresa que tinha dinheiro lá pode falir também, funcionários são desempregados, esses funcionários podem ter conta, acaba atrasando suas contas, aí as empresas que não recebem dos funcionários ali e tudo mais, pode atrasar outras coisas e vai desencadeando, é uma crise financeira, entende? Porque o recurso está tudo conectado. Então vamos pensar assim, pode até influenciar outros bancos, porque vamos pensar que eu trabalho numa empresa startup e eu tenho um empréstimo num outro banco. Se essa empresa que eu trabalho, ela deixa o dinheiro nesse banco que quebrou, ela não vai ter dinheiro para me pagar. Então, se eu não recebo, eu vou ser mandado embora. Sem receber, eu não consigo pagar um empréstimo para outro banco. O outro banco vai aumentar a inadimplência, então ele não recebe o dinheiro. Possivelmente ele vai ter problema para pagar os depósitos. E uma coisa vai gerando a outra, como aconteceu em 2008, que desencadeou uma crise financeira geral. Tá? Então, esses são os impactos que vai acontecer. Os impactos diretamente ligados são de empresas que tinham dinheiro lá. A gente não sabe a lista ainda, mas já teve várias empresas que se pronunciou, como o Nubank e o Inter, já falou que não tinha nenhuma exposição. Então, diretamente, não teremos nenhum impacto nessas duas empresas principais. Acredito eu que os bancos em gerais não tem por que ter tanto dinheiro lá ou não ter nada. Eles fariam outros investimentos, a gente vai entender onde os bancos deixam o dinheiro. Não faria sentido ter em outros bancos dessa maneira. Então, diretamente, não vejo impactos nos bancos digitais aqui no Brasil. Pode ter de outras empresas, startups, que vão sofrer com isso, mas a lista não foi divulgada ainda. Quero explicar rapidamente como que funciona um banco para vocês entenderem, tá? O banco, pessoal, é uma instituição financeira que ela faz a intermediação de recursos. Ela pega dinheiro de quem está sobrando e empresta para quem está faltando, tá? Então vamos pensar o seguinte, todo mundo vai lá e deposita o dinheiro num banco. O banco não deixa esse dinheiro preso num cofre. Ele pega esse dinheiro e ele usa. Como que ele usa? Geralmente emprestando para outras pessoas ou fazendo investimentos em outros lugares. Ele nunca vai deixar o dinheiro num cofre. Então, qual que é o risco aqui? O risco é o seguinte, o banco pega 100 milhões de depósito e ele vai emprestar 30 milhões, ele vai emprestar 40 milhões e vai colocar em investimentos. Se todo mundo quiser resgatar o dinheiro ao mesmo tempo, o banco não vai ter esse dinheiro disponível, porque uma parte ele emprestou para outras pessoas, outra parte ele investiu mais a longo prazo e assim por diante. Então lembra que a gente falou de confiança? Qualquer banco que tiver um desespero generalizado e todo mundo resolver tirar o dinheiro ao mesmo tempo daquele banco, vai vir a faltar, né? Vai ter insolvência financeira ou pode chegar até a falência, porque não vai ter o recurso. Porque nenhum banco vai pegar todos os depósitos e deixar guardadinho no caixa. Eles vão emprestar, eles vão investir em outras coisas, porque é isso que eles fazem para ganhar dinheiro, senão o banco não teria nenhum rendimento. Então qualquer banco que instalar uma crise, que pode ser o maior banco mais estruturado do mundo, se todos os clientes resolverem tirar o dinheiro ao mesmo tempo, vão falar assim para você, peraí, eu não tenho dinheiro para pagar vocês. Se for uma parte, eu tenho, tá? Porque é óbvio que o banco não pode emprestar todo o dinheiro. Tem limites, tem regulações. Os bancos centrais dos países vão regulando, vão colocando limites. Ele não pode pegar, peguei 100 milhões, vou emprestar os 100 milhões, não vou ficar com nada aqui. Não pode, porque um vira e mexe tem pessoas que precisam do dinheiro. Vai lá sacar dinheiro, vai pagar contas, mas existem limites para isso. Mas em tese, isso eu quero que vocês entendam. O dinheiro que a gente deixa no banco, ele usa ou para emprestar para outra pessoa, ou para fazer investimento. No caso do Silicon Valley Bank, o que aconteceu principalmente para vocês entenderem? Ele pegou o dinheiro que os depositantes deixou lá para ele e ele fez investimentos em títulos que teve perdas. Então quando ele precisou tirar o dinheiro dos títulos, ele teve que reconhecer uma perda. E aí ele perdeu uma grana, ele não conseguiu devolver para todo mundo que depositou nele. E aí ele levou à falência. Então é muito importante, por isso que essa quarta parte do vídeo vai ser importante, que a gente vai ver aonde que os bancos, né, Nubank, Inter e C6, está deixando dinheiro. Como que ele está alocando esse recurso, para a gente ver se tem possivelmente esse risco ou não. Bom, agora na quarta parte do vídeo a gente vai analisar os bancos principais, aí, Nubank, Inter e C6, vamos ver os números lá dentro da fonte, tá pessoal? E antes eu quero que vocês entendam o seguinte, já falamos que o fato do SVB quebrar não tem ligação direta com os bancos digitais, a menos que algum banco tenha dinheiro lá, mas isso é muito improvável, o Nubank e o Inter já falou que não tem. O que pode acontecer, né, o que poderia acontecer, é uma crise instaurada, um desespero total e todo mundo fala assim, gente, vamos arrancar todo o dinheiro do Inter, do Nubank e do C6. Então o que a gente vai analisar agora é ver se grande parte dos clientes desses bancos resolver tirar o dinheiro, esses bancos têm aonde tirar? Tem dinheiro disponível para devolver? É isso que a gente vai focar a análise, tá? Não vamos analisar outras coisas porque o risco que eu vejo é nessa medida, tá? É uma profecia autorrealizável que a gente fala. Não tá para falir, mas se todo mundo falar que vai falir e resolver tirar o dinheiro, o banco pode falir. Então é isso que eu quero analisar com vocês aqui. E para isso eu fui nas demonstrações financeiras, na contabilidade. Para quem não sabe, não é à toa que tá Felipe Gazeta, contador. Eu sou contador, tá? Por mais que eu faça mais de finanças e investimentos, eu sou contador formado. Então eu desci lá na fonte, entrei no balanço patrimonial, notas explicativas, mais de 100 páginas, uma doideira toda.
só para trazer informação para você da onde que esses bancos estão deixando o dinheiro que a gente deixa neles lá. Para ver o seguinte, se grande parte dos clientes de Nubank, Inter e C6 quiser arrancar grana, esses bancos vão ter de onde tirar? Ou será que teremos o mesmo problema do SVB de não ter e aí não tá tudo bem? O banco está rolando perfeitamente, mas aí todo mundo resolve tirar, o banco pode falir. É isso que a gente vai analisar agora. Ó, a aulinha de contabilidade rápida para vocês aqui, não se prende aos detalhes, tá? Porque vocês precisam pegar a essência, ninguém tá aqui para aprender contabilidade 100%. Só entende o seguinte, aonde que a gente vê essa informação com confiabilidade? No balanço patrimonial da empresa, porque o balanço patrimonial é uma demonstração contábil que vai mostrar como que está distribuído o patrimônio daquela empresa. É lá que está a informação verdadeira, tá, pessoal? Lembrando que todas as demonstrações que eu peguei são públicas, porque todas as empresas têm que divulgar essas informações, tá? Passa por assembleia e tudo mais. São auditadas por empresas independentes, então tá assim, mas você confia nesse documento? Eu tenho que partir do princípio que confio, porque tem uma empresa de auditoria que auditou e falou que tá tudo certo. Felipe, mas pode acontecer de é uma teoria de conspiração, se todo mundo tá conspirando para esconder um erro. Mas teoricamente, quando eu pego um balanço e eu vejo ele auditado, eu tenho que confiar, né? Eu tenho que acreditar que ele é confiável. Então, dentro do balanço patrimonial, eu tenho ativo, passivo e patrimônio líquido. Ai, meu Deus do céu, que coisa louca. Calma. Ativo são todos os recursos, bens e direitos que a empresa tem, tá? Tudo que ela tem de bens e direitos é ativo. Passivo são todas as obrigações, tudo aquilo que ela tem que pagar, tudo aquilo que tem que sair do bolso e pagar para alguém. E patrimônio líquido é um menos o outro. Então, pego tudo que eu tenho menos tudo que eu devo. Então, num banco, eu vou ter vários tipos de ativos, vários passivos e simplesmente. Mas o que a gente vai focar? Na parte do passivo, tá lá os depósitos. O que são os depósitos? São o dinheiro que as pessoas deixou lá no banco, porque o banco tem que devolver em algum momento. Então, esse é o passivo que a gente vai ver. E o ativo é onde que o banco colocou essa grana. Então, eu pego o depósito e eu vou colocar o quê? Eu vou emprestar para outras pessoas? Seria uma operação de crédito. Eu vou deixar no caixa aqui paradinho? Vai estar como caixa. Eu vou investir em títulos do Tesouro Direto? Eu vou fazer investimento. Então, o que eu vou analisar é o seguinte, ver os depósitos, ou seja, o dinheiro que os clientes daquele banco deixou lá, e vou ver aonde que o banco tem recurso para pagar isso aqui, beleza? Primeiro ponto, vocês têm que entender, é isso que a gente vai analisar. Bom, vamos começar com o Banco Inter. Quando eu pego o balanço patrimonial, vocês estão vendo aí, tem número pra caramba, tá? É por isso que ninguém gosta de contabilidade, mas calma. O que eu quero que vocês vejam aqui? Aqui em passivo, a gente tem passivos com clientes. 21, parece que é 21 milhões, mas a unidade de medida aqui está em milhares de reais. Então é 21 bilhões de reais de depósitos, tá? Passivo com clientes. E tem títulos emitidos ali também, que é onde vai estar LCI, LCA e tudo mais. Se eu somar os dois, né, eu tenho um pouquinho mais aí do que 26 bilhões de reais em depósito. Então, esses são os recursos que os clientes do Banco Inter depositou ali. Foca nesse número, tá? É passivos com os clientes. É isso aqui que pode ser retirado. Então, vamos pensar assim, se todo mundo resolver tirar dinheiro ao mesmo tempo, o Banco Inter teria que ter 26 bilhões disponível para pagar esse povo. Agora a gente vai ver se ele tem ou não esse dinheiro disponível. Agora, aonde que eu posso ver se ele tem o dinheiro disponível? Na parte de ativos, eu tenho aqui caixas e equivalentes de caixa, que eu tenho 838 milhões de reais, que é o quê? O dinheiro disponível mesmo. Pessoal, caixa é dinheiro em caixa, em conta corrente ou no caixa no cofre da empresa. Equivalente de caixa são aplicações financeiras de liquidez alta, tipo um Tesouro Selic da vida, que você pode resgatar a qualquer momento, entendeu? Então ele tem empréstimos e adiantamento a instituições financeiras, que também é uma liquidez alta, 3 bilhões aí. Depois tem depósito compulsório, mais 2,6 bilhões, que é um dinheiro que está disponível para ele também. Aí tá vendo que ele tem empréstimo e adiantamento a clientes? Aqui é onde ele emprestou para outros clientes. Eu não vou considerar isso, porque isso está emprestado. Ele não vai poder, a qualquer momento, falar assim, gente, todo mundo me paga aí que eu tenho que pagar quem está me devendo. Ele não pode, porque tem vencimentos diferentes, então não vou considerar isso. E um pouquinho mais para baixo, ele tem títulos e valores imobiliários de 13,3 bilhões, que são investimentos que ele faz, tá? Então, se eu pegasse 13,3, somasse aí mais 3.400, já teria 16,8 aí, mais ou menos, bilhões. Somo mais 2,6, eu tenho quase 19 bilhões. Se eu pegar com caixa ali, eu vou chegar próximo de 20 bilhões. É como se eu falasse assim, ó, ele tem 26 bilhões de dinheiro que pode sair, e ele tem disponível ali 20 bilhões. É uma cobertura legal. Só que tem um detalhe, pessoal, dos 26 bilhões que eu falei que pode sair dinheiro, nem tudo está disponível a qualquer momento, porque se você tem um dinheiro na conta corrente do banco, você pode querer arrancar a qualquer momento. Se você fez um CDB, se você fez uma LCI para tirar daqui 3 anos, você não pode tirar antes. Então isso difere aqui nessa composição que vocês estão vendo, tem 21 bilhões, né, de passivos, mas 10 bilhões de depósito à vista, ou seja, isso aqui é dinheiro que está na conta corrente, pode tirar a qualquer momento.
9,5 bilhões é depósito a prazo. Então, os clientes não vão poder arrancar a qualquer momento. Então, opa, de 21 bilhões, eu tenho 10 aí que realmente pode sair a qualquer momento. Os outros eu tenho que ver questão de vencimento, porque pode vencer daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, já não é um recurso que vai sair a qualquer momento da empresa, tá? Depois você vê que tem poupança e tudo mais. Vamos olhar um número muito interessante agora, que é uma relação de liquidez. O que é isso aqui? Na parte de cima tem os ativos, os recursos que a empresa tem. Tá? Então, vou olhar aqui, tá em caixas e equivalente de caixas, depósito compulsórios, tá? Tem empréstimo de adiantamento, depois tem títulos e valores mobiliários, e aí tem empréstimo e adiantamento de clientes, que são os empréstimos que quer resolver. Na parte de baixo, eu tenho aquilo que eu teria que pagar. Passivos com clientes, 12 milhões e pouquinho, títulos emitidos, né, 668 milhões, e assim por diante. Aqui ele está fazendo uma análise por vencimento. Então, olha as colunas, ó, até 3 meses e 1 ano, acima de 1 ano. Então, vamos pegar aí as duas primeiras colunas, que é o curto prazo, né, que é até 12 meses. Eu tenho total de ativos financeiros, 13,2 bilhões, mais 6,1 bilhões. Então, eu tenho aqui, aproximadamente, tá, uns 19,4 bilhões de recurso disponível. E os meus passivos, se eu fosse considerar tudo, eu teria 21 mais 1,400, daria 22 e pouquinho, 22,5. Então é quase uma cobertura completa, tá, pessoal? É uma análise para falar assim, ó, se a gente tiver uma saída grande de recurso em 12 meses, a gente tem de onde tirar esse dinheiro. A gente fica um pouco mais tranquilo, tá? Isso considerando recebendo os empréstimos de 5,6 milhões, mas também está considerando os passivos com instituições financeiras, que são empréstimos para os outros bancos, tá? Que não vai acontecer. A gente está pensando no cliente, pessoa física, pessoa jurídica que queira arrancar a qualquer momento, tá? Seria 12,6 bilhões aí. Então isso aqui é para mostrar o seguinte, o Banco Inter, ele tem de onde tirar o recurso. Então se realmente todo mundo falar assim, gente, a grande maioria, vamos arrancar dinheiro do Banco Inter, porque a gente sabe que ele está bem, mas tem um risco de falir e tudo mais, porque pode todo mundo falir. Se quiser resgatar, o Banco Inter tem de onde tirar essa grana, tá? Isso é importante para vocês prestarem atenção. Já é o primeiro ponto muito positivo aqui, porque eu vejo aonde que ele investiu. Só para ficar mais claro ainda, pessoal, tá na tela aí, né? Aonde que ele investiu os dinheiros. Então, títulos e valores mobiliários, que são aqueles 13 bilhões que a gente tem, a grande maioria, aí 10,6, está em letras financeiras do Tesouro, que é o Tesouro Selic, e notas do Tesouro Nacional, que é o Tesouro IPCA. Então está alocado em títulos públicos que tem uma segurança maior, não tem nenhum investimento, tem outras debêntures e tudo mais ali, mas a grande base está em títulos públicos federais, que isso dá uma segurança maior, porque ele não está correndo um grande risco com esse dinheiro, tá? Esses títulos de valores que têm prazos diferentes, como a gente viu lá, mas tem uma segurança um pouco maior. Então eu olho para isso e eu vejo que se tiver uma crise desesperadora no Banco Inter, todo mundo quer tirar dinheiro, ele tem de onde tirar. Isso é um ponto muito positivo, tá? Ele não está pegando o dinheiro e colocando em investimento arriscado ou está emprestando muita grana. Ele tem de onde tirar o recurso. Isso eu, como correntista do Banco Inter, me deixa mais tranquilo. Todas as informações, vocês viram aí também, mas se vocês não prestarem atenção, são do terceiro trimestre de 2022 do Banco Inter, né, que fechou em 30 de setembro de 2022. É o último disponível que tinha publicado. O final de 2022, né, que seria o quarto trimestre, ainda não foi divulgado, porque eles têm um prazo aí de até 30 de março, então no momento que eu estou gravando o vídeo, a última informação fidedigna que tem ali, né, do próprio Banco Inter divulgando, é 30 de setembro, que é o terceiro trimestre de 2022. Bom, agora vamos falar do Banco C6, tá o balanço na tela aí. O último balanço que a gente tem do C6 é de junho de 2022. Vamos ver isso aqui também, tá? Então você vê grandes números aí, não precisa se preocupar. Vou destacar para você o que é importante, tá? Dentro de passivos financeiros, a gente tem aí a mesma coisa, ó. Aqui parece que é 13 milhões, mas você vê que está em milhares de reais, então são 13 bilhões. Eu tenho 13 bilhões de depósito e tenho mais 6,9, né, que é mais 7 bilhões aproximadamente de operações compromissadas, que são títulos que ele emite também para ser resgatado, tá? Então aqui a gente vê que a gente tem 20 bilhões aproximadamente aqui de recursos que os clientes, né, depositaram ali, seja em forma de conta corrente ou seja em investimento. É óbvio que, assim como eu falei, a gente vai ver a composição agora, porque teoricamente se tiver títulos que vencem 2, 3 anos, os clientes também não podem tirar. Se você entrar lá no CDB do C6 e investir num CDB que vence em 3 anos, o C6 vai falir, eu quero tirar. Você não vai poder tirar. Você colocou só até 3 anos, entendeu? Então vamos com calma. Essa composição aí, a gente tem aqui, ó. Quando se trata de depósitos, o que a gente tem em depósito? Dos 13 bilhões de depósito, eu tenho 1,2 de depósito à vista e tenho 11,8, né, bilhões de depósito a prazo. Então, presta atenção. Depósito à vista é dinheiro em conta, é o dinheiro que pode ir lá e resgatar a qualquer momento. Você vê que é muito pouco, que é 1,2. Porque os depósitos a prazo tem a ver com vencimento, aquilo que eu falei para vocês. Então a gente vê que até 90 dias, só 1,3 bilhões as pessoas poderiam pegar de volta. Se for de 90 a 365, que é um ano, mais 3,3 bilhões. O resto é só acima de um ano.
Então, se eu fosse considerar que hoje, né, a crise instaurada, os clientes do C6 vai pedir o dinheiro de volta, o que eles poderiam pedir? 1,2 bilhões, né, de depósito à vista, mais 1,3, né, de depósito a prazo, então eu teria aí 2,5, 2,6, que é o que o banco tinha que ter naquele momento para devolver. Se eu pensar em um ano, eu tenho mais 3,3 aí, então no final eu teria uns 5,6 bilhões. Então, é isso que a gente tem que ver, porque a gente não pode olhar o depósito inteiro, porque ele não vai conseguir. Quem investiu no CDB que vence em 3 anos, ele não pode pedir agora. Então, a gente tem que ver se o Banco C6 vai ter esses 5,6 bilhões disponível, caso a galera queira arrancar, para não entrar em um momento de falência, por exemplo, tá? É isso que a gente vai ver. Então, a gente volta e olha lá no balanço patrimonial e vê o seguinte, o que ele tem lá? Ele tem disponibilidade 635 milhões, que é o dinheiro em caixa. Depois ele tem instrumentos financeiros. O que é instrumentos financeiros? São títulos que ele investe. Ele tem mantidos para negociação 946, tem disponíveis para venda 7,5 bilhões. Só que eu poderia morrer, porque se ele tem disponíveis para venda 7,5 bilhões e eu olhei que a saída que ele pode ter é no máximo de 5,6 em um ano, porque o resto não vai conseguir tirar antes, eu posso olhar e falar assim, opa, ele já está 100% seguro, tá? Então, é isso que a gente tem que entender. E tem mais depósitos interfinanceiros e tudo mais. A gente pode ver também aonde que ele tem esses instrumentos financeiros, né? Então, quando eu venho instrumentos financeiros para venda, eu tenho 7,8 bilhões. A maioria está em títulos públicos federais, tá? Você vê que a maioria aí é títulos públicos federais, tem vencimentos diferentes, mas está disponível para venda. Mesmo que ele vai ter uma marcação ao mercado, ele vai perder um pouco, ele pode vender, porque os títulos públicos federais, pessoal, mesmo que seja vencimento em 2035, você pode vender antes. Você vai correr o risco de ter uma perda ali. Mas quando eu olho, né, valor de custo 7,8 e mercado 7,5, significa que ele já está reconhecendo uma perda aí, mas é que ele tem 7,5 a preço de mercado se ele fosse vender hoje. Então, se tiver uma crise e todo mundo querer arrancar a grana, ele tem de onde tirar. É isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Pensando na hipótese de todo mundo arrancar. Porque se metade só arrancar o dinheiro, não vai afetar. Se 10% arrancar, não vai afetar. Então, pensando na hipótese de todo mundo ir lá e falar assim, dar o dinheiro de volta urgentemente, tá? Mas ele tem da onde arrancar também. É um banco que tem uma estrutura financeira legal. É como se eu falasse assim, quando eu olho para isso aqui, eu vejo que tem 7,5 bilhões de títulos disponíveis. Aí eu tenho mais 635 milhões ali, tenho mais 900 e pouquinho, tenho mantidos até o vencimento ali mais um pouco, eu tenho dinheiro para arrancar. Ainda mais quando eu vou voltar na tela para vocês verem aí, quando eu vejo os depósitos. Eu tenho depósito de 13 bilhões? Tenho. Mas só que nem todos podem tirar a qualquer momento. Então, mais uma vez, passa aqui pelo teste, tá? Nessa estrutura financeira. Isso tudo eu peguei em notas explicativas, pessoal, que as notas explicativas têm mais de 100 páginas, tá? 90 páginas, 80 páginas. Tem que ler com calma, mas é isso que eu estou fazendo para vocês aqui. Resumão, Banco C6 também tem de onde tirar dinheiro, tá? Vale lembrar que, nem eu te falei, o Banco C6 também tem milhões de clientes. Para sair tudo de uma vez, a probabilidade é bem pequena. Mas se isso acontecer, ele tem de onde tirar a grana. Então, isso também me coloca num patamar que, pô, ele tem uma estrutura mínima aceitável, assim como os outros bancos também vão ter, tá, pessoal? Porque aqui as regulações são mais rígidas, o Banco Central fica mais em cima, esses bancos têm que ficar toda hora analisando indicadores e tudo mais, dificilmente vai ter um banco muito alavancado. E agora vamos pro último banco que todo mundo tá querendo saber, o Nubank, tá? Se você até agora já assistiu, manda para algum colega ou um amigo, porque é um vídeo mais completo, é um vídeo mais informações técnicas, mas isso aqui é importante porque dá uma segurança maior, tá? E agora a gente vai parar no Nubank, que é o mais pedido de todo, tem mais de 70 milhões de conta, tá? E vamos analisar isso aqui também. O Nubank, tá, pessoal, a gente já vai ter informações mais atualizadas, que ele já divulgou o fechamento de 2022. Então eu vou ter para falar para vocês aqui, né, a última base real mesmo, tá? Que seria, né, dezembro de 2022 ou quarto trimestre de 2022, tá? O que a gente vai ver primeiro? Vamos ver os passivos. Então o que eu tenho no passivo aí, né? Tem um total do passivo ali 25 bilhões. Só relembrando o que é passivo, todas as obrigações. Mas o que eu tenho que ver aqui? Eu tenho que ver os depósitos, pessoal, porque as outras obrigações têm vencimento, não são clientes de depositar o dinheiro lá, são outras coisas, são empréstimo para outras instituições financeiras e assim por diante. O que eu tenho de depósito no Nubank? 15,8 bilhões, lembrando que aqui está em dólar, tá? Então a gente está vendo valores em dólares aqui. 15,8 bilhões de dólares que são o depósito. Esses outros valores que vocês estão vendo aí são obrigações com outras pessoas, mas os depósitos são esses. No caso do Nubank, pessoal, a gente tem uma diferença muito significativa que é o quê? Todos os depósitos dele praticamente são a curto prazo, porque é o tal do RDB. Então a gente não tem vencimento longo. Todo o dinheiro que ele tem ali, esses 15 bilhões, é praticamente como se eu dissesse que tem que ter esse recurso porque é um dinheiro que fica disponível. Porque se você deixa na conta, você vai usar. Você deixa com o cofrinho, você pode tirar a qualquer momento. Você monta uma caixinha no RDB, você pode tirar a qualquer momento, tá? Então quando eu olho aí, ó, se liga aí para vocês verem, tá? Eu tenho 15,8 bilhões.
Desses 15,8, 14,2 está em RDB, que é aquele disponível a qualquer momento, que tem a cobertura do FGC e tudo mais. E 1,5 você vê que está em depósito em dinheiro eletrônico, que é o dinheiro, são contas que ainda não estão em RDB, que por sinal é um risco, você tem que colocar seu dinheiro na RDB, tá? Então é como se eu falasse assim, opa, o Nubank pode sofrer a qualquer momento uma retirada de 15,8 bilhões, porque o dinheiro está disponível, tá? Então, eu tenho um vencimento mais curto. O Nubank ele precisa ter mais dinheiro disponível, porque diferente do C6 e do Inter, que tem uns depósitos que vencem mais longo, que seria o CDB, LCI, aqui está tudo disponível. Então, vamos ver se ele tem dinheiro para pagar? Vamos olhar lá no ativo dele. O que ele tem no ativo? Ele tem caixa e equivalente de caixa. Então, só de caixa, pode pensar só em caixa, porque o equivalente de caixa é a mesma coisa, tá? Que é disponível, está disponível agora para o Nubank, é 4,1 bilhões. Então, já tem 4,1 bilhões disponível em qualquer momento. E, se eu olho um pouquinho para baixo, né, em títulos e valores imobiliários, ele tem mais 9,9, quase 10 bilhões de títulos e valores imobiliários. Então, se eu tenho 10 mais 4, eu tenho 14 bilhões. Tá? A gente só tem que ver o seguinte, será que esses títulos e valores imobiliários estão disponíveis se ele precisar vender a qualquer momento? Vamos ver? Eu procurei para vocês, vocês não vão descer até lá embaixo em 90 páginas e ver isso daqui, mas eu tô aqui para ajudar. Então, tá aqui para vocês, ó. Aonde que o Nubank investe? É aqui que o Nubank investe. Então, dos 9,9 bilhões, ele tem aí 8,3 que está em títulos públicos. Você vê que a maioria no Brasil, tem nos Estados Unidos também, e tem um pouquinho no México, que eu não faço ideia do que foram fazer lá, né? Mas enfim, você tem 8,3, né? Você vê que os vencimentos aí tem uma média aqui que vai desde março de 2023 até 2028, e você vê os vencimentos. Então você vê que até 12 meses eu teria só 2,5 bilhões. E os outros 5,8, né, eu teria aí maior que 12 meses. Só que aqui, pessoal, um detalhe importante. Esses títulos públicos, ele é grande parte Tesouro Selic e é grande parte Tesouro Pré-fixado. Então, o Tesouro Selic, por mais que ele tenha um vencimento acima de 12 meses, você pode tirar a qualquer momento, fechou? E o pré-fixado você também pode vender. Você pode ter um risco de perder uma grana? Pode, você pode ter um risco de perder, porque é aquela marcação a mercado, que foi o que o Silicon Valley Bank sofreu lá. Só que a marcação mercado dos Estados Unidos foi muito mais agressiva, porque saiu de uma taxa de 0,25 e foi para 4 e pouco. Então você fala assim, subiu só 4, mas em percentual subiu muito, porque eu tinha 0,25 subiu para 4,25, muito subida. A nossa aqui, o Nubank pode ter entrado numa taxa de 8 e subiu a 12, que nem chegou a dobrar, por exemplo, tá? Então são coisas diferentes. Eu vejo que ele tem esse recurso disponível, mesmo que ele tenha que concretizar uma perda, tá? E depois ele tem 1,5 bilhões que estão em títulos privados, que aí pode ser debêntures, fundos e tudo mais. Você vê que até 12 meses também, ó, ele tem 551 milhões de dólares, no caso, tá tudo em dólares aqui, e aí depois ele tem mais lá. Então, eu vejo também com uma boa capacidade, porque se eu tivesse considerado também até 12 meses, tá vendo na tela lá embaixo, o total, 3,1 com 4,2 que eu tenho de caixa, né? Eu tenho aí 7,3 recursos disponíveis se eu nem quiser concretizar perdas para vender os outros que são vencimento mais longo, mas que eu posso também. Isso já é praticamente metade dos depósitos. Porque a gente está falando de um caso, pessoal, o Nubank tem mais de 74 milhões de contas. A probabilidade de todo mundo querer tirar o dinheiro é muito pequena, pessoal. É muito pequena, eu tô falando de 74 milhões de contas. Para ter uma ação conjunta de todo mundo arrancar junto é muito difícil, tá? E eu tô considerando só recurso disponível para ele. O Nubank também tem empréstimo que ele vai recebendo ao longo do tempo e etc, tá? Vou até voltar no balanço para vocês verem, ó. Então, se eu tenho 4,1 lá, mais 9,4, eu tenho praticamente 14 bilhões. O que seria quase que suficiente se todo mundo quisesse arrancar, que são 15,8. Se todo mundo quiser arrancar, são 15,8 bilhões de dólares. E o Nubank tem disponível aí esses 14, mesmo que ele tiver que concretizar uma perda, tá? Então eu vejo como uma estrutura boa também, pelo menos nesse sentido de você ter de onde tirar o recurso, tá? Isso é importante, pessoal. Isso é muito importante para a gente não cair em falácias, tá? Também diria que o Nubank tem de onde tirar o dinheiro. A única diferença para os outros dois é que o Nubank, né, os depósitos deles são bem disponíveis, são bem a curto prazo. Ele corre esse risco maior. Os outros têm depósitos a prazo, que as pessoas não vão conseguir, mesmo que quisesse, não vai. CDB vencimento, LCI e tudo mais. O Nubank, como ele só tem uma modalidade, né, de RDB ali, de você ficar colocando dinheiro disponível no momento, ele tem, como se disse assim, um risco maior de todo mundo querer arrancar ao mesmo tempo um valor significativo, mas que ele também tem de onde tirar. Além disso tudo, pessoal, tem um indicador muito importante que a gente tem que analisar para ver a segurança do banco, que é o famoso índice de Basileia, tá? Não vou entrar em detalhes porque você sabe que eu gosto de falar simples para vocês entenderem. O índice de Basileia, o que é? É ver o quanto dos ativos da empresa, né, o quanto dos recursos que ela corre risco, que está coberto pelo patrimônio. Então esse índice, quanto maior, é melhor.
Porque cada vez que o banco aloca o dinheiro em algum lugar, lembra, ele pega dinheiro de quem está sobrando ali, deposita para mim aqui. Aí ele pode fazer várias coisas com isso. Se ele deixar no caixa, risco zero de perder. Se ele deixar em títulos públicos, risco zero de perder. Se ele emprestar para alguém, ele tem um risco maior. Se ele fazer um investimento em ações, ele tem um risco maior. Então, assim por diante. Então, o índice de Basileia, ele vai ponderando o risco, da onde ele vai pôr na grana, e ver, o patrimônio ali, né, que é tudo que sobra para ele no final, quanto que está coberto. No Nubank, você vê que, por exemplo, no índice de Basileia, ele tem um 21,4, o Inter tem 29,8, e o C6 tem 21,4. Só para efeito comparativo, o Itaú, que é o maior banco da América Latina, ele tem um índice de 14,7. Então, teoricamente, esse índice de Basileia, né, os bancos digitais estão mais resguardados ainda, tá, de estrutura financeira e tudo mais. Mas é aquilo também, pessoal, quanto mais pulverizado o banco mais ele traz segurança. Porque o Silicon Valley Bank, ele tinha menos clientes com mais dinheiro. Então, se eu tenho 1 milhão de clientes, é cliente pra caramba, Felipe, eu sei. Mas a probabilidade de sair todo mundo ao mesmo tempo é maior do que um banco que tem 74 milhões de clientes, concorda? Então, quanto mais clientes o banco tem, mais pulverizado ele fica. Ele está menos inerente ao risco de, todo mundo sai ao mesmo tempo. É a mesma coisa de você ter um cliente com muito dinheiro ou um cliente que deve muito para você. É a mesma coisa. Por isso que a diversificação é mais importante. E esses bancos de varejo têm bastante cliente, tá? Então, por mais que esse risco pode esperar todo mundo, é mais difícil sair todo mundo ao mesmo tempo. Bom, em resumo, nada de desespero, a gente vai acompanhar os próximos detalhes, mas isso aqui não é X no meu, isso aqui é informação pública auditada da própria estrutura financeira e patrimonial de um banco. Eu duvido realmente que você vai ver esse conteúdo em outros lugares, tá? Porque dá um trabalhinho, né? Eu sou contador, então para mim é um pouco mais fácil visualizar isso. Se você não tem esse ramo, talvez você vai entender muita coisa, mas eu quero que vocês entendam, você pode voltar nos vídeos depois, é que nesses 3 bancos a gente viu a capacidade que o banco tem de honrar caso os clientes comecem a arrancar dinheiro. E em ambos os 3 a gente viu que os bancos têm dinheiro, né, têm recurso para tirar, para socorrer, não para socorrer, mas para cumprir os depósitos que for, né, pedido resgate. Então tem de onde tirar, uns um pouco mais, outros um pouco menos, cada um com as suas características, mas a gente viu que não tem nenhum investimento arriscado pelos bancos, que eles têm, né, dinheiro disponível, né, tanto no caixa como em títulos públicos federais para honrar com esses compromissos. É isso que eu queria. Isso aqui não é achismo, tá? Eu vou focar bem nisso para vocês entenderem, não é minha opinião. Isso aqui são dados e é para tranquilizar você, porque como eu disse, tem muita galera que faz um auê todo para ganhar like, para ganhar visualização, disso, aqui, lá, porque os bancos vão falir, tira a grana, não é bem assim, tá? Não é bem assim. Ah, Felipe, mas essa empresa pode estar fraudando. Mas a gente vai ter que acreditar que existe uma conspiração gigantesca. Que a empresa conspirou, contratou uma empresa de auditoria independente para conspirar também, tá todo mundo no balaio, como aconteceu com Americanas. Mas isso é um caso isolado, tá? Instituição financeira entra Banco Central, entra a CVM, entra muita coisa regulatória e fica em cima ali. Ainda mais essas empresas que negociam ações, como é o caso do Inter e do Nubank, que tem que ter uma transparência, tá? Então, a gente tem informações para isso, nada de desespero. É óbvio, sempre só vou ressaltar que, se você tem mais de 250 mil no banco, dá uma diversificada porque o FGC vai te cobrir até 250 mil reais. E também outro detalhe importante, a gente falou dos 3 bancos principais, tá? Existem outros bancos digitais? Existem, tá? E teria que analisar eles também e tudo mais. Se for carteiras digitais, o risco é um pouco maior, né? Como outros bancos aí, 99p e tudo mais, etc. Eu focarei nesses 3 aqui porque eu já analisei e vi que eles têm uma segurança. E as corretoras não precisamos nos preocupar, porque a corretora só faz a ponte entre você e o investimento. Você não empresta dinheiro para a corretora como você empresta para o banco, entende? Então a corretora está aqui, você entra, usa a corretora para comprar um investimento. O risco que você corre na corretora é só se você deixar dinheiro na conta corrente dela parada, mas você não vai fazer isso, porque você sempre faz os investimentos, tá? Então, usa esses 3 bancos porque analisamos a estrutura financeira e está condizente, e está aceitável, sem pânico, sem desespero. Bom, espero que você tenha entendido, eu sei que ficou longo esse vídeo pra caramba, que teve muito conteúdo técnico ali, mas se você focou no que eu falei, é importante para você ficar um pouco mais tranquilo se você usa esses bancos, tá? Deixa aí nos comentários se você ficou com alguma dúvida, tá? Pode deixar, às vezes é um conteúdo mais complexo, eu vou te ajudar também. E não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém para tranquilizar, para ver que se você usa um desses 3 bancos, não é o fim do mundo, tá? Vamos com calma e parar de disseminar informação errada ou até desinformação como a gente costuma, tá? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, eu vou ficando por aqui e até a próxima.